Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Esaú Neves e quero gravar para você e para a minha edificação alguns vídeos. Começa-se a série Precisamos de Profeta. E dentro desse tema, Precisamos de Profeta, o primeiro vídeo, que é esse, eu quero ministrar sobre a cura e avivamento da obra de Deus. Eu começo lendo 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, que diz assim: Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou teu pecado, não morrerás. Olha, queridos, o profeta Natã, ele fora comissionado para uma missão muito difícil, para uma missão complicada: repreender o rei de Israel, a autoridade máxima política do lugar. Apesar de nós sabermos que Davi tinha uma propensão à música, que foi profeta, teve inspiração de Deus, mas seu cargo ali era de rei. Ali, até a chegada de Davi, a sua ascensão ao trono, Davi só acumulava vitórias. Davi estava fazendo um trabalho positivo social. Davi estava tendo uma regra política, estava seguindo-se bem. E Davi era um homem estrategicamente, militarmente, muito capacitado, a ponto de que nenhum poder humano na época podia subsistir-se diante de Davi. Mas o que aconteceu com Davi? A queda de Davi veio depois que ele rompeu as leis de Deus no seu coração. No coração de Davi, ele quebrou as regras do Deus que o chamou, que o escolheu, que o comissionou. Então, a queda de Davi veio de si mesmo. Davi caiu por causa de si mesmo. E Deus, ele manda o profeta Natã ir tocar nas feridas de Davi. Deus manda o profeta Natã ir lá estapar diante dos olhos dele a sua verdadeira condição. Aí nós vemos o compromisso do verdadeiro profeta: chegar diante da verdade, expor para a pessoa verdadeiramente qual é o seu estado, se está em miséria ou se está em graça, se está em luz, se está em trevas. E o salmista vai lá e mexe nessa ferida espiritual, porque uma ferida espiritual não curada, principalmente uma ferida causada pelo fruto do pecado, que automaticamente o salário do pecado é a morte, no sentido de morrer espiritualmente, e resistindo o conserto, morre-se fisicamente. No caso do antecessor de Davi, Saul, além do pecado, ele se manteve na linha do pecado e não se curvou para Deus, e o seu ego era tão maior do que a dependência de Deus que ele acabou se suicidando. Então nós vemos aqui que Davi, ele chega num ponto que ele tem que ver Deus. Ele tem que ver Deus, e o profeta vai, encara a autoridade máxima, coloca a sua vida em risco e ousadamente vai e conversa com ele. Natã ousadamente fala com Davi. Davi se quebranta, Davi reconhece a sua miséria, Davi reconhece que ele pecou e ele diz: pequei contra o Senhor, porque os mandamentos do não adulterarás vêm do Senhor. E Deus reconhece aquele que é segundo o coração dele, no sentido de um povo que caiu, mas se arrepende, um povo que deixa-se pelo Espírito convencer do pecado, da justiça e do juízo, um povo que aceita a exortação, um povo que aceita ser chamado de volta ao aprisco do Senhor, um povo que aceita a voz do pastor, que é Deus. E Davi tinha essa propensão. Então Natã diz: também o Senhor te perdoou, não morrerás, porque na lei diz: não adulterarás. Eu concluo dentro desse termos dizendo para você que se na tua igreja tem profeta, você está sabendo. E se você se sente um ministro profeta de Deus, ministro profeta, a igreja não fora feita para torear pecados humanos, para resistir lá às consequências do pecado humano. A igreja foi feita para fazer discípulos curados para Deus. Caráter curado, personalidades saradas, pessoas moldadas. Então você tem que pensar nisso
Tem que refletir nisso, porque o salário do pecado é a morte. E um profeta, ele vai para mexer na ferida, expor o verdadeiro estado. Não adianta querer pôr o povo na visão do céu, se o povo tem uma vida espiritual cega, uma vida de visão cega. Que Deus te abençoe e te guarde, e que essa reflexão fique no teu coração. Só um minuto.